eu comecei a perceber que o que bloqueava as pessoas de começar a pintar era tudo aquilo que elas acreditavam, né, delas. Elas não conseguiam nem começar a pintar. Então, os bloqueios entravam na frente da tentativa. E aí eu fiquei com essa angústia. Ao mesmo tempo, eu morava na Espanha, a Ju também mora na Espanha, né? Eles são muito mais fechados para essa parte espiritual, de meditação e tudo mais. E aí eu fiquei naquelas, tipo, eu acho que eu deveria introduzir a meditação, mas eu não sei se vai ser aceito. E aí veio a pandemia, precisava incluir essa parte da meditação, e aí eu comecei a trabalhar em mim, né, esse processo de meditar, de acessar a minha intuição, os meus registros akáshicos, né, que na época eu fazia leitura, comecei a entender todo esse processo espiritual mesmo, artístico, que é essa captação, né, da nossa energia, daquilo que a gente é, e expressar em arte, das nossas emoções, nossos pensamentos. E aí tudo isso foi se aprofundando, e eu comecei a lançar, aí eu desenvolvi o método, né, Aquarela e Desbloqueio Criativo, a partir da pandemia, né, então vai fazer aí vai fazer uns 3 anos que esse método existe, e ele vem trazendo essa magia que existe na gente, essa luz, né, que eu acessei em um determinado momento, que eu entendi que tudo que estava em volta escuro eram todas aquelas crenças que me limitavam mesmo de expandir a minha luz, né, e essa luz que todas nós temos, todos nós somos, na verdade, né, que é a nossa alma, que é a nossa verdade, que é a nossa potência como ser humano, que a gente vai muitas vezes encobrindo elas de crenças, de experiências, de dores, e a gente não aprendeu a liberar elas, né? E a arte, ela pode fazer esse papel de uma maneira muito linda pra gente, o papel de observar elas, de acolher elas, da gente ser essa pessoa que a gente busca no outro, né? Esse lugar de acolhimento, de amor, de transformação, de leveza. Então, essa foi a ideia, né, do método, da gente conseguir chegar nesse lugar. Então, eu faço esses cursos presenciais, que são os cursos curtos, e os cursos online eu tenho a intenção de trazer para as turmas que a gente possa ir do nível mais básico, tanto da meditação quanto da aquarela, ao nível profundo, da gente conseguir realmente acessar nosso inconsciente, da gente conseguir acessar nossas emoções, da gente conseguir lidar com todas elas e transformar tudo isso em arte. E entender que tudo aquilo que a gente vê como arte e criatividade, óbvio que existem todos os tipos de artes do mundo e todas estão corretas e certas. Acho que a gente vai aprender muito sobre o não julgar e o não entrar nesse modo, né, de dualidade de certo e errado, que a gente possa aprender a se conectar com a nossa arte autêntica, sem estar copiando do externo, sem estar copiando do Pinterest, sem estar copiando de outra pessoa, e começar a descobrir quem a gente é, né, em busca do autoconhecimento, e como que a minha chaminha, né, a minha luz de dentro, ela se expande, ela brilha, né, qual que é a minha chama, quais que são as minhas cores nesse momento, quais que são os meus elementos. Então, essa é a graça, a gente entender, e é muito legal no processo a gente vendo que cada uma vai trazendo a sua identidade mesmo, e não tem nada a ver uma com a outra. Então, essa é a graça, a gente olhar para as nossas emoções, absorver e transformar. Só que para a gente pintar, né, dessa maneira fluida, a gente precisa da técnica, porque o equilíbrio, né, da técnica com a intuição, ele existe, esse fluxo criativo, ele existe na união desses dois. Então, se a gente tiver muita técnica, mas muita rigidez mental, a gente vai ficar lá, não, tá feio, tá ruim, tá horroroso, apaga, borra, deleta, tira e tal. Agora, se eu tiver a técnica e fluidez mental, eu vou conseguir criar nesse fluxo criativo, nesse fluxo divino. Agora, se eu tenho só o fluxo e não tenho a técnica, eu vou me parar aonde a minha técnica para. Então, eu vou saber fazer o básico. A gente pode começar a fazer exercícios de fluxo criativo dentro do tema da semana. Como o fluxo criativo também, ele é um lugar fluido, né? Sobre sentir o fluxo do momento, o que é necessário no momento, e aonde que a gente precisa ir, porque às vezes a gente chega, né, principalmente no desbloqueio criativo, eu sempre chego com muitas ideias, muitos exercícios na minha cabeça, e chega na hora que eu abro o campo e falo, bom, vamos fazer o exercício da meditação. Eu tenho muitos guias que vão orientando aqui, que são energias que vão me orientando para onde ir, e essas energias às vezes vão para outros lugares que não é o que a minha mente trouxe. Então é isso que eu queria trazer para o curso, a gente abrir para esse espaço de guiança do universo, esse espaço de magia mesmo, que é um espaço que ele está além da nossa mente. Então a nossa mente, a gente tem essa luzinha, né? E dentro dessa luz que todos nós temos, que nem aqui, ó,
a gente está conseguindo ver, ó, eles fizeram até ilustração pra gente. A gente tem aqui a luz, né, no centro, que a luz está aqui, não dá para ver, ela expande e em volta e ao redor a gente tem as crenças, aquilo que limita com que essa luz se propague mais. E essas crenças e essas limitações, elas são aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já experienciou que vai limitando com que essa luz se expanda. Então a ideia do projeto é que a gente possa começar a observar toda essa capa e essa camada que existe em volta da nossa luz, porque essa luz, ela é uma luz divina mesmo, uma luz mágica, a parte divina que existe em todos nós. Então a gente está numa sociedade em que a gente foi tirado muito poder da nossa verdade, da nossa realidade, do nosso ser. E esse curso, ele tem a intenção de trazer autoestima, confiança, acesso à nossa verdade, autocompaixão, autocuidado, porque sem autoobservação, sem autocuidado e sem reconhecer todas essas sombras, que são difíceis, perceber que a gente tem inveja, perceber que a gente tem raiva, perceber que a gente tem tristeza, perceber que a gente tem muitas energias densas, né, que impedem com que a nossa luz e o nosso amor brilhe e reverbere. E nesse processo de observar, nesse processo de aceitar que a gente é escuridão e a gente é luz, nesse processo de acolher e nesse processo de transformar essa escuridão em obra de arte, em luz, para que essa luz possa se expandir. E aí quando a gente vai entrando em contato com essa luz, com essa parte divina que a gente tem, esse amor divino que a gente tem dentro da gente, aí é o momento que a mágica começa a acontecer, porque aí a gente começa a perceber como que a gente sabe muito mais do que a gente sabe, como que a gente é muito mais amparado do que a gente percebe, como que a gente... os caminhos, né, estão traçados no sentido de as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Então, a gente vai se apaixonando pela vida e entendendo o poder que a gente tem dentro da gente, no sentido, eu sei o que eu quero fazer e eu confio em mim. Porque na hora que a gente está com um papel na mão, um pincel e água, a gente não tem controle nenhum da tinta e da aquarela. Eu não sei o que vai sair dali. E ainda mais quando eu consigo meditar e liberar minha mente, o resultado eu solto. Eu entendo que para eu ter um resultado legal na minha aquarela, eu preciso estar desfrutando o presente. E aí eu entendo que a aquarela, ela é uma metáfora da minha vida. E que na hora que eu tô com o papel na minha frente, pintando com água e tinta, né, eu consigo relaxar e soltar o controle, porque eu já entendo que eu não vou ter esse controle. Igual com a vida, que a gente fica às vezes tensionando, e a gente não tem um real controle. A vida, quando quer, ela vira de ponta cabeça e ela muda, a gente querendo ou não. Então, a aquarela, ela traz essa ferramenta pra gente lidar no papel aquilo que a gente vai lidar para fora. Por isso que é impossível para mim lidar com a aquarela só como uma arte. Para mim, ela vai muito além de uma arte. Ela é autoconhecimento, ela é liberação, ela é libertação. Ela é uma ferramenta mesmo, uma estrutura para a gente conseguir se conhecer. E na hora que a gente se conhece e a gente se reconhece, a gente entende quais são os nossos gatilhos, a gente entende quais são as nossas luzes, né? Porque a gente está sempre na chibata, na nossa autocrítica de olha como eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou péssima, não sei desenhar, eu sou horrorosa. Tá, mas o que a gente é bom? O que eu faço bem a vida inteira? Porque a gente nasceu fazendo as coisas bem e aquilo pra gente é natural. Eu fiz uma terapia uma vez que me marcou muito, que era de psicologia positiva, e ela estava fazendo um teste, né, das coisas que eu era boa. E uma das coisas que saiu foi criatividade. Aí eu falei, criatividade? Não sou boa em criatividade. Aí ela falou assim, como que você não é boa? Você faz A, B, C, tal, não sei o que. Eu falei, mas na minha cabeça todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito. E aí ela falou assim, não, isso não é verdade. Você tem uma característica que te sobressalta, que é a criatividade. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça há muito tempo. Eu falei, gente, mas será que eu sou boa nisso, né? E para mim aquilo era algo tão inato meu que eu não tinha consciência de que eu era boa nisso. Então o autoconhecimento também é para isso, para a gente entender aonde que a gente é boa, aonde que está nosso potencial, onde está nosso poder, naquele ponto cego nosso que a gente já é e a gente não reconhece. Então o autoconhecimento não é só para a gente olhar para as sombras e para transformar elas, é para a gente olhar para as nossas potências, para as nossas luzes, para a gente dar espaço para elas existirem. Então é isso, assim, a ideia é essa.
Acho que também não quero ficar falando muito, vamos ir sentindo. Quero que vocês vão mandando no grupo todas as dúvidas, vão mandando as imagens das aquarelas de vocês, dicas, vídeos. A ideia realmente é criar aí uma união entre nós, uma troca. E é isso, queria convidar vocês para fazer uma meditação. A gente faz algumas técnicas respiratórias também, que são os pranayamas. Pranayamas é um dos pilares da yoga e são técnicas respiratórias que auxiliam a gente a liberação da nossa mente. Ou seja, a gente consegue observar a nós mesmos antes. Então, só para a gente meditar de um lugar, de entender a meditação ela é um processo de observação, um processo sim, de alteração de consciência, mas essa alteração ela ocorre a partir do estado de presença, o estado de observação. Vocês acham que existe a possibilidade da gente parar de pensar, que meditar é parar de pensar? Porque assim, existe muito forte esse mito de muitas pessoas, eu não consigo parar de pensar, então eu não consigo meditar. A meditação a gente não para de pensar. A meditação, o que a gente consegue como muito é tranquilizar nossos pensamentos, acalmar e observar nossos pensamentos. Então, meditar é sobre se afastar, né, daquela nuvem que está dentro da gente, do pensar e do sentir. Então, a gente está o tempo inteiro sentindo e pensando. Então, a gente está muito preso aqui e a gente para de se conectar com a nossa amplitude, a nossa luz, aquilo que é maior do que o que a gente pensa e do que a gente sente. Então, na hora que a gente medita, a gente não vai deixar de pensar, a gente não vai deixar de sentir. Esse trabalho é justo ao contrário, é sobre a gente se permitir sentir. É sobre a gente se permitir observar o nosso sentir. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto inveja, eu sinto dor, eu sinto angústia. E observar essas emoções. E aí a gente vai observar o que eu penso sobre essas emoções e esses pensamentos. E eu vou observar as minhas ações em cima dessas emoções e desses pensamentos. E aí eu vou conseguir, com essa observação, ter conhecimento de como eu penso, de como eu sinto, de como eu ajo. E a partir de toda essa observação, eu vou ter o quê? Uma decisão consciente de alguém que se conhece e toma uma decisão de acordo com aquilo que eu quero e não com aquilo que são aquelas crenças que vieram de experiências passadas que vão me limitando. Talvez eu esteja falando muito rápido, né? Mas tudo isso está no curso explicadinho, tintim por tintim. O importante é só a gente relaxar para meditar e se observar, e não se julgar, e não se criticar, e não tensionar. Né? Hoje eu tava na praia, super tensa, com um monte de questão burocrática para resolver, né? E eu tava com o ombro tenso, assim, né? Eu falei, meu ombro tá tenso, meu ombro tá tenso. E eu tava, você tem que relaxar o ombro, você tem que relaxar o ombro, você tem que relaxar o ombro. Aí eu meditando, e aí eu pensava assim, eu tenho que relaxar o ombro. Aí o pensamento do pensamento era, você tá tensionando mais porque você tá pensando que você tem que distensionar o ombro do que só observar que seu ombro tá tensionado. Então só observa. E aí o ombro, ele vai distensionando no momento que ele tiver. A gente não tem controle de quando o ombro vai distensionar, de quando uma doença vai vir, ou como a gente não tem controle de certas coisas, mas a gente tem controle de como a gente vai reagir, de como a gente vai sentir, de como a gente vai observar. Então, é sobre isso, é sobre não se julgar, é sobre autocompaixão, autoacolhimento e observação. Tá tudo bem tá tensa, tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir inveja. Claro que não tá tudo bem pegar isso e fazer uma ação que te prejudique ou prejudique alguém, mas observar essa emoção. E essa emoção nada mais é do que um coração acelerado, um suor. Essa emoção não é mais do que uma tensão, é só isso. E as emoções, do mesmo jeito que elas chegam, elas vão. Elas deixam seu recado e elas vão, assim como os pensamentos. A gente tendo essa tranquilidade de observar, não é um exercício fácil, não é uma coisa do dia para a noite, é um trabalho diário, mas a gente vai sim chegando nesse lugar de autoconhecimento, de alteração das nossas emoções. E a aquarela, ela permite que a gente observe tudo isso e transforme elas no papel. A gente consegue liberar essas tensões, angústias, medos e também expressar nossas alegrias, nossas felicidades, enfim, aquilo que a gente tiver querendo pôr para fora, né? Transbordando de nós. Então é isso. Eu acho que o importante de dizer assim para o curso é regras, né? Que eu sempre falo, as únicas regras do curso são não se julgar, não se criticar e estar em observação. São essas as únicas regras do curso. De resto, a gente pode fazer o que quiser, sabe? Eu tô a fim de rir, eu rio, eu tô a fim de,
sabe, ficar com a câmera desligada, eu posso ficar se eu sentir, eu tô afim de... Enfim, eu quero que vocês sintam liberdade de falar, de expor, de não se expor, de ficar quieta se quiser ficar quieta, de falar ou compartilhar alguma coisa ou alguma emoção. Então, é sobre sair desse lugar de repressão e estar nesse lugar de liberdade, de se conectar com o que eu sinto e fazer o que eu sinto. Então, esse é o principal ponto para mim, tá bom? Então, vamos fazer uma meditação e aí a gente vai finalizar nossa aula de hoje, só porque a gente vai estar bem relaxadinha no final, então. Então, a gente pode sentar num lugar confortável, a gente pode colocar a coluna ereta, o peito aberto, dar uma alongada, dar uma mexida no corpo. O importante é a gente estar realmente confortável, soltar a coluna, o peito, o ombro. E quando a gente se sentir numa posição confortável, a gente pode colocar o nosso dedo indicador junto com o nosso dedo polegar. E a gente pode colocar as nossas palmas das mãos para cima. E a gente vai fazer uma respiração que a gente vai inspirar pela boca e expirar pelo nariz. Então a gente vai respirar, encher toda a barriga e expirar pelo nariz, soltando todo o ar e contraindo o abdômen. E a gente vai inspirar pela boca, expirar pelo nariz, inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, 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 expirar. E vai repetindo esse processo cada vez mais rápido. Solta toda a barriga e puxa todo o abdômen mais rápido. Observando. Últimas inspirações. Mais profundo. Vai lentamente voltando a inspiração e expiração pelo nariz. Observando os resultados dessa prática. Inspirando e expirando. E agora a gente vai observar o nosso ar, os efeitos. Como que tá o batimento cardíaco do meu coração? Como tá a temperatura do meu corpo? Como que eu percebo o ar que toca a minha pele? Como eu percebo a minha pele que entra em contato com a minha pele? E eu vou observando os ruídos ao redor, os meus ruídos mentais. Só observo. E se eu me envolvo emocionalmente, eu percebo e observo. Se alguma emoção me toma, eu percebo e observo. E eu só observo o ar entrando
Observa o caminho que ele percorre. Observa o barulho que ele faz para entrar. O barulho que ele faz para sair. Eu vou observando agora o meu corpo físico. Quais são as partes do meu corpo que me chamam a atenção? Tem alguma parte que esteja contraída, que esteja doendo? Alguma parte que eu sinta algum peso? Eu vou observando qual é essa sensação. Eu vou dando nome. Eu vou me permitindo sentir, entrar em contato com esse desconforto. Eu vou observando o que eu penso. Se meus pensamentos vão longe, eu observo. Observo para onde eles foram. E eu trago de volta a minha atenção ao meu corpo. Observando essa parte minha que está me pedindo atenção. E eu vou inspirando e expirando nela, levando esse ar que eu inspiro e expiro. Imaginando que as veias que eu tenho vão levando esse ar todinho para essa área. Como se fosse irrigando de energia, de liberação. E eu vou observando como que meu corpo reage, se eu noto alguma sensação diferente, se eu observo alguma cor, observando as minhas emoções. E eu vou aprofundando, eu vou chegando a minha atenção até o centro cardíaco, o meu coração. E vou entrando em contato com o ritmo do meu batimento. O coração tá rápido, tá devagar. Eu consigo perceber esse pulsar nos meus dedos. Começo a perceber o meu pulsar no corpo inteiro. Vou entendendo o meu ritmo. E eu vou permitindo com que esse ritmo sutil possa ir observando, que esse ritmo possa indo levar a cada expandir e contrair um pouquinho desse amor que eu vibro para o mundo, para todas as minhas células. Então, a cada batimento cardíaco, esse coração vai pulsando e, além de sangue, ele leva o meu amor para todas as minhas células. E eu vou visualizando esse coração batendo, o sangue percorrendo.
cada partícula do meu corpo vai recebendo esse meu amor. Eu vou percebendo os meus pensamentos, o que eu penso sobre isso, como eu me sinto quando eu me envio amor, como é doar esse amor que eu mando para o externo, para mim mesma, como é sentir esse amor próprio nas minhas próprias células, quais são as crenças e pensamentos que surgem. E eu sigo sentindo esse coração pulsar, esse amor infinito que existe dentro de nós. E esse amor ele vai se expandindo, esse coração ele vai tomando uma luminosidade amarela, prateada, vai tomando conta de todo o meu coração, de todo o meu peito. De repente todo esse amor vai tomando conta de todo o meu corpo, de todo o ambiente em que eu me encontro. Eu vou expandindo esse amor para o lugar que eu estou, para a cidade, para o estado, para o bairro. Vou levando ele para todo o Brasil, para toda a América. Vou percebendo como o meu corpo vai reagindo, meus pensamentos. De repente eu vou observando em volta de todo mundo, todo o meu amor. Percebendo a minha capacidade de expansão e de amar. Observando a sensação física de estar aqui, os meus pensamentos, como é enviar amor para fora, como é enviar amor para dentro. E com esse amor todo projetado para fora, eu vou começar a voltar minha atenção de volta para o centro do meu coração. Vou me agradecer hoje por aquilo que eu sinto de me agradecer. O que eu faço de bom para mim? O que eu fiz de bom para mim hoje? Como eu me cuidei? Se agradece. Vai observando a sensação física de se agradecer. Observando os pensamentos. E vamos trazendo toda essa energia para o nosso coração. E sustentar essa energia de gratidão por nós, de amor por nós, dentro do nosso peito. Essa energia de amor, de gratidão. A gente vai voltando a nossa atenção e nossa consciência para o momento presente, para o espaço onde a gente está. A gente vai observando se existe alguma parte do nosso corpo que queira se mexer. E pouco a pouco vai voltando por aqui, percebendo o nosso corpo. Quando a gente se sentir confortável, a gente pode abrir os olhos lentamente.
E é isso, então, meninas. Então, que a gente possa sustentar aí essa semana essa energia de amor próprio, de autoobservação, de autocompaixão, de perceber que a gente tá aí tentando, mas se agradecer de tudo que a gente tem feito por nós, né? De tudo que a gente faz. A verdade é que a gente está sempre tentando o nosso melhor, né? Então, que a gente possa voltar para esse lugar de reconhecer, de validar que a gente está fazendo o nosso melhor, de amar, de se honrar, de não se julgar. Então, é sobre isso. Quero muito agradecer a presença de todas vocês, que seja o começo de uma jornada linda para todas nós. Eu amo, amo, amo estar aqui, amo estar nessa troca, nesse compartilhar. Me faz uma pessoa muito feliz e eu estou de verdade muito feliz. Eu fico que nem criança feliz quando vocês estão aqui. Então é isso, só gratidão. Segunda-feira temos mais 7h30. Eu acho que assim, ó, só para finalizar, o que couber no nosso bolso é o melhor, né? Principalmente para quando a gente está começando. A Giotto, acho que não está no curso, mas é uma marca que eu testei recentemente, que é a mais barata do mercado, uma das, vale super a pena, acho que é R$40, ela é bem boa. A única coisa que eu realmente focaria é um papel 300 gramas de aquarela, isso faz muita diferença na hora da técnica. Agora a aquarela pode ser uma aquarela barata, o pincel, o importante é que ele faça uma ponta fina, porque a minha mãe comprou um tigre, que eu nem conhecia, na verdade, aí a ponta ela é tipo pincel de criança aberta, assim, aí vai dificultar muito vocês para pintar. Então são as únicas ressalvas assim que eu faço, o papel, o pincel que seja pelo menos pontudinho e a aquarela que couber no bolso, é importante a gente começar a pintar. Então é isso, boa semana para vocês, para nós, a gente vai se falando, vocês têm meu contato se precisarem de alguma coisa, vamos mandando no grupo. E é isso, gratidão demais, meninas, um beijo.